Quais são os arquétipos mais utilizados em estratégia de branding? Tá com essa dúvida? Quer saber? Quer descobrir aquilo que as pessoas mais usam por aí para estratégia de marca? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, bora lá! Bom, não é segredo nenhum, os arquétipos de marca estão na moda, né? Os 12 arquétipos de Jung, e a gente já falou disso, eu espero que a gente já tenha falado, que eles não são de Jung, mas se a gente não falou, a gente fala em outro vídeo. Mas os arquétipos estão na moda, né? Os 12 arquétipos estão na moda, e isso não é segredo nem novidade nenhuma, porque vai e volta. Essa moda vem e vai, volta, vai, vem, vai. Não tem muito o que fazer, sempre tem alguém que redescobre os arquétipos e quer trazer isso como a grande chave para o sucesso, como a grande fórmula mágica para as marcas alcançarem o sucesso. Aqui na Salsa a gente não acredita em fórmulas mágicas, a gente acredita sim nos arquétipos como uma ferramenta para a construção de marcas interessantes. Mas como uma ferramenta obrigatória? Não, nem toda marca precisa de um arquétipo, nem toda marca precisa dessa ferramenta para a construção de uma personalidade legal. Às vezes dentro da própria cultura ela já tem essa personalidade e a gente não precisa do uso do arquétipo, embora possa-se sim encaixar a um arquétipo ali dentro. Mas aqui nesse vídeo o nosso ponto não é falar de arquétipos dessa forma, e sim falar sobre aqueles mais comuns, aqueles mais clichêsões que a gente vê por aí, principalmente em aplicações aqui no mundo digital, né? Marcas que se comunicam muito por mídias sociais, por YouTube, acabam cometendo esses clichês, acabam abraçando esses clichês por acreditarem que são de fato fórmulas para o sucesso. E eu separei aqui 3 arquétipos que realmente são muito comuns, que são muito clichês aqui dentro da internet. O primeiro deles é o arquétipo do herói. Não podia ser diferente. O arquétipo do herói ficou muito famoso pela tal da jornada do herói, quando se retomou, né? Parece que surgiu novamente, foi relançado o livro da jornada do herói. Honestamente, eu não tenho certeza sobre isso. E o Vogler lançou um livro recente falando da jornada do escritor, que também fala sobre a jornada do herói, sobre a construção de histórias míticas e tudo mais. E a partir desse momento, toda marca quer ser o herói, quer ser aquela que supera barreiras, que supera desafios, que parte de um momento ruim na sua história, de uma necessidade de mudança para a vitória, né? Toda marca quer fazer isso. Eu já peguei marcas que de verdade até tinham potencial para ter o arquétipo do herói e que a gente acabou escolhendo não seguir por esse caminho porque é muito clichê dentro de vários segmentos, principalmente para aquelas marcas que atuam mais especificamente no meio digital. Quer dizer que o arquétipo do herói é um arquétipo ruim? Não. Quer dizer que você deve ou não deve usar o arquétipo do herói? Não. Só que deve ser feito com cuidado e eu vou falar sobre isso nas considerações finais. Esse foi o nosso primeiro arquétipo clichê, nosso primeiro arquétipo muito comum, provavelmente é o mais comum quando a gente fala de posicionamento de marca. O segundo arquétipo mais comum é o fora da lei. Cara, o fora da lei é sedutor demais. Fora da lei é maravilhoso, todo mundo quer um pouquinho de fora da lei, né? Quer ser aquele quebrador de paradigmas, quer ser aquele que desafia o status quo, que desafia a sociedade, que traz inovações, todo mundo quer ser a Apple. Esse é o grande ponto, essa é a grande verdade. Todo mundo quer um pouquinho de Apple, quando a verdade é que 99% das empresas, eu diria que 99,9% das empresas não tem a coragem que teve a Apple um dia de fato quebrar paradigmas. Então, ainda que seja um arquétipo muito sedutor, que seja um arquétipo muito interessante, o mais comum é que ele seja usado sim na comunicação, que fique uma comunicação bold, que fique uma comunicação forte, desafiadora, mas que a verdade da empresa seja aquela empresa quadradinha, de sempre, normal, comum. O que não é problema nenhum, não tem problema nenhum você ser normal, comum, quadradinho. O problema é você se vender de outra forma e no final entregar isso. Fora da lei é um arquétipo que muitas vezes acaba sendo proposto para marcas, as marcas adoram esse arquétipo quando é proposto para elas em comunicação, só que o grande problema e o porquê que ele está aqui nessa lista é porque ele não é colocado em prática na vida da marca. Ele não entra para a cultura, ele não entra para a atuação e justamente por isso ele acaba se tornando uma grande mentira quando a gente fala de comunicação de marca. E o terceiro arquétipo, eu até tive um pouquinho de dificuldade para encontrar esse arquétipo, para
fazer essa conexão, né? Eu ia trazer só o herói fora da lei como mais comuns, mas o terceiro arquétipo bastante comum que eu identifiquei aqui é o governante. Quer ver uma coisa? Quer criar uma marca premium? Arquétipo do governante. Quer falar com um público premium? Arquétipo do governante. Por quê? Porque o governante, de fato, ele tem essa aura de status, de sucesso, de riqueza. Mas o governante é muito mais profundo do que isso. O governante tem muito mais coisas do que isso para trazer e ele acaba ficando muitas vezes, na maioria das vezes, relegado a esse lugar comum, né? E por isso ele é um clichê. Grande parte das marcas que estão nascendo agora, que estão nascendo nesse momento e que nascem para esse tipo de público, ou que nascem com essa proposta de valor de ser um produto premium, se escoram, percebe? Elas não usam o governante, mas elas se escoram numa comunicação do governante para tentar trazer as pessoas, mas isso acaba ficando superficial, chato e muitas vezes, de novo, mentiroso. Algumas coisas importantes que a gente precisa falar sobre esses três arquétipos, tanto o herói, quanto o fora da lei, quanto o governante. Eu trouxe eles aqui como os mais clichês, né, que a gente tem na comunicação, quando a gente fala principalmente de mídias digitais, quando a gente fala principalmente de Brasil, em outros lugares com certeza os clichês são diferentes, mas isso não quer dizer que você deva evitar usar esse tipo de comunicação. Não quer dizer nem de longe isso, porque os três arquétipos, com a base correta e com a justificativa correta e com uma boa promessa, eles podem funcionar muito bem em qualquer segmento. Mesmo num segmento que tem um monte de heróis, você pode ter um herói diferente. O problema acontece quando a gente só toca a parte superficial desse arquétipo. Os arquétipos, eles são profundos, eles têm níveis, eles têm uma carga de profundidade tão interessante que pode ser usada pela marca, mas o grande ponto é que muitas vezes você fica relegado ao arquétipo de blog, né? O arquétipo do blogueiro, por assim dizer, que é assim, a marca usa o arquétipo que aquele blog falou para ela que o fora da lei é aquilo. Mas ali tem uma camada muito superficial do que é de fato fora da lei. Então, se você pretende usar arquétipos na sua comunicação, se você quer usar arquétipos na sua comunicação, não tem problema. Se você contratou uma consultoria para fazer isso para você, para te ajudar a descobrir seu posicionamento e ela propôs um arquétipo, também não tem problema, não é errado. E se ela te propôs um arquétipo desse que eu trouxe como mais clichê, também não é um problema, desde que ele tenha profundidade, desde que ele não fique nesses lugares comuns, desde que ele não fique no lugar de sempre de comunicação, porque aí ele vai parecer uma marca como todas as outras. O arquétipo não é problema, o problema é sempre a forma como a gente usa ele. Ele pode ser tanto problemático quanto um resolutor de problemas, beleza? Se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, comenta aqui embaixo, depois você curte, depois você ativa as notificações e depois você clica no card que vai estar em algum lugar aqui dentro do vídeo para seguir as nossas redes sociais, porque cada rede social tem conteúdos exclusivos seguindo essa nossa mesma pegada de um conteúdo rápido, objetivo e que realmente resolva problemas para você. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo até aqui, espero que você curta também o próximo vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!